Bom dia a todos. Bem-vindos à teleconferência da Login Logística Intermodal SA para a apresentação dos resultados do segundo trimestre de 2025. Meu nome é Sandra Calcado, sou gerente de Relações com Investidores, Planejamento Estratégico e ESG da Login e serei a anfitriã desse evento. A apresentação e os comentários sobre os resultados serão realizados pelo Márcio Arani, diretor-presidente, pelo Pascoal Gomes, vice-presidente financeiro e de Relações com Investidores, pelo Marcos Volok, vice-presidente de Navegação, pelo Gustavo Paixão, diretor de Terminais, e pelo Maurício Alvarenga, diretor de Transportes Rodoviários. Eles comentarão o desempenho da companhia e os principais acontecimentos do trimestre. Logo em seguida, ficarão disponíveis para responder às questões que eventualmente sejam formuladas. A apresentação de resultados e o arquivo do release, nas versões em português e inglês, já estão disponíveis em nossa seção Central de Resultados no website de RI da Login, mas vamos compartilhar a apresentação em português aqui também pelo próprio Zoom. Além das salas disponíveis nos idiomas português e inglês, temos aqui também a nossa intérprete de Libras durante todo o evento. Gostaria de lembrá-los de que, neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e, logo em seguida à apresentação, será iniciada a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para aqueles que desejarem fazer perguntas. Informo que este webinar está sendo gravado e ficará disponível no website da companhia. Antes de prosseguir, como de costume, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da Login, bem como projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se crenças e premissas da administração, com base nas informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho da companhia e conduzir a resultados materialmente diferentes das expectativas da administração. Agora, feitos os devidos avisos legais, gostaria de passar a palavra ao Márcio Arani, presidente da Login, para que ele possa iniciar seus comentários. Obrigado, Sandra. Bom dia a todos. Sou Márcio Arani, diretor-presidente da companhia. Quero agradecer a presença de todos na teleconferência de resultados referente ao segundo trimestre do ano de 2025 da Login Logística Intermodal. Vamos iniciar nossa apresentação no slide 3, repassando as principais realizações do nosso plano estratégico no segundo trimestre de 2025 em 4 blocos: navegação costeira, soluções logísticas, TVV, transporte rodoviário de cargas e ESG, estrutura de capital. Essa última que permeia todas as linhas de negócio da companhia. No nosso negócio de navegação costeira, destacamos no trimestre recorde histórico de volume de cabotagem, com 57,1 mil TEUs, recorde histórico de haul na navegação costeira, com 487,6 milhões de reais, maior haul de feeder para um segundo trimestre, com 211,9 milhões, maior EBITDA ajustado para navegação, com 131 milhões de reais, e o recorde histórico de operações intermodais, com 35.100 operações. Já no TVV, destacamos maior volume de movimentações de granel, com 129.900 toneladas, para um segundo trimestre, e um recorde histórico de movimentação de contêineres para um único mês, com 25.400 boxes movimentados em junho. Com relação ao transporte rodoviário de carga, destacamos o aumento de 7 pontos percentuais no nível de serviço comparado com o segundo trimestre de 2024 e o aumento de 9,2% na carteira de clientes. O quarto e último ponto fala da nossa agenda ESG e da estrutura de capital da empresa, como comentei. Destacamos nesse bloco a recertificação da GPTW como uma ótima empresa para se trabalhar, a obtenção do selo de segurança psicológica pela GPTW, a adesão ao Pacto de Sustentabilidade do Ministério de Portos e Aeroportos, a continuidade por 3 anos do nosso programa CAB, a asseguração do relatório de gases de efeito estufa de 2024 e a quinta emissão de debêntures da Login. A seguir,
Nossa equipe apresentará os resultados do trimestre, iniciando pelo Pascoal Gomes, nosso vice-presidente financeiro de Relações com Investidores. Obrigado, Márcio. Bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado por atenderem aqui a nossa divulgação de resultados referente ao segundo trimestre de 2025. Mais um trimestre de resultados muito consistentes para a Login, muitos recordes aí, como o Márcio destacou. A gente terminou o trimestre, né, com uma variação positiva de 8% na receita líquida operacional, alcançando aí quase 740 milhões de reais. No semestre, né, a gente acompanhou um pouco o que houve no primeiro semestre, ou seja, em termos de receita, consolidado o semestre é um crescimento de 9,2%, atingindo um pouco mais de 1,4 bi aí nos 6 meses do ano. O EBITDA ajustado do trimestre, ele registrou um crescimento, né, ainda mais forte do que a gente viu ali no primeiro tri do ano, uma variação positiva aí de 21,2%, atingindo 181 milhões de reais. Naturalmente, né, foi impactado por um aumento de custos. Os custos, de uma forma geral, no consolidado, cresceram 6,2%, né, totalizando aí quase 560 milhões de reais. A maior representatividade dos nossos negócios é da navegação costeira, então ela também, né, é que mais direcionou esse aumento de custo, aumento de 15,2%, refletindo muito, né, a parcela ali de custos variáveis, principalmente por conta de movimentação de contêineres, do transporte rodoviário, que é a nossa ponta rodo, e das próprias despesas com o parque de contêineres, e um crescimento também de custos fixos, sobretudo running costs, e aí dentro dos running costs, né, o principal custo é o custo com a tripulação, com os marítimos e serviços dos navios, sem falar em aumento de tarifa em alguns terminais portuários. Tá? A nossa margem EBITDA, então, registrou um crescimento, né, de 2,7 pontos percentuais na comparação com o mesmo período do ano de 2024, atingindo aí, fechando o trimestre em 24,5%. Bom, agora passo a palavra para o nosso vice-presidente de navegação, Marcos Wallach. Obrigado, Pascoal. Bom dia a todos, sou Marcos Wallach, vice-presidente de navegação. Começa o slide 5 destacando o nosso crescimento de 16,6% na receita operacional líquida do segundo trimestre, ano contra ano, e 18,5% no semestre fechado, atingindo a marca histórica de quase 950 milhões de reais. É importante ressaltar a queda no volume total movimentado, devendo-se exclusivamente ao fim do serviço feeder de navegantes, já que as condições operacionais daquele porto se encontram praticamente normalizadas. Com isso, o navio Login Evolution, que estava dedicado a esse serviço, foi deslocado para o nosso serviço Sea, completando a nossa frota com 4 navios na rota de Manaus. Apesar da diminuição no volume feeder, a receita nesse mercado foi recorde, especialmente no segundo trimestre, uma vez que a gente trocou um trecho curto entre Navegantes e Santos, com frete por container mais baixo, por trechos mais longos e com receita mais alta, nos trazendo esses resultados superiores. No mercado doméstico, crescemos marginalmente, porém, atingimos nosso recorde de volumes no segundo trimestre, com 57,1 mil TEU. O crescimento mais pujante foi registrado no Mercosul, com 8,1%, acima do segundo trimestre do ano passado, e em linha com a retomada da economia na Argentina. Vale mencionar que a Login é o primeiro colocado em market share nesse trade. Atingimos nosso melhor resultado operacional para o segundo trimestre desse ano, com 131 milhões de reais de EBITDA, com uma margem de 26,9%. No semestre, também fechamos com recorde de quase 240 milhões e 25,2% de margem EBITDA. No segundo trimestre de 2025, segundo os dados da ABAC, Associação Brasileira dos Armadores de Cabotagem, o mercado cresceu 4,4%, ao passo que a Login cresceu um pouco menos, de 1%. Nosso market share nesse trimestre ficou em 26,5%, cerca de 3 pontos percentuais acima do Q1 desse mesmo ano. Nesse segundo trimestre, mantivemos o nível de confiabilidade observado no primeiro, com chegadas e partidas de navios com pontualidade acima de 90%. Essa confiabilidade efetivamente se traduziu em mais volume, conforme expliquei no call de resultados do trimestre passado.
Outro ponto importante foi o nosso volume recorde de operações intermodais, que são os trechos em terra e que a Login é responsável pela coleta e entrega das cargas dos nossos clientes. Além do recorde no volume, no mês de junho tivemos o melhor índice de pontualidade dos últimos 18 meses, apesar de ainda haver desafios em determinadas praças, cujo índice de ocupação portuária seguem altos e acabam gerando atrasos nas operações terrestres. Conforme também mencionei no trimestre passado, encerramos o serviço SSN, o Shuttle de Navegantes, após 12 meses de operação bem-sucedida. Com isso, migramos o nosso nono navio para o serviço de Manaus, completando a operação standalone, ou seja, completamente independente, operando os 4 navios sozinhos. Lembrando que 2 anos atrás, a Login operava apenas um navio nessa rota, e agora a gente opera 4, demonstrando nossa confiança no contínuo crescimento desse mercado, tanto para carga doméstica como feeder. Apesar de estarmos observando um certo arrefecimento da economia doméstica, seguimos avançando, convertendo novos volumes para cabotagem através de um time comercial que veio sendo reformulado ao longo dos últimos meses e tem entregado resultados consistentes a cada mês. Também reforçamos recentemente os times de atendimento ao cliente, além de estarmos trazendo novas ferramentas que vão auxiliar na digitalização de processos e melhora na percepção do serviço prestado por parte dos clientes. Enfim, era isso. Agora passa a palavra para o Gustavo Paixão, que vai apresentar o resultado dos terminais. Obrigado. Obrigado, Wolof, e um bom dia a todos. Sou Gustavo Paixão, diretor de terminais, e a partir de agora vamos acompanhar juntos os resultados do TVV referente ao segundo trimestre do ano de 2025. Bom, iniciando pelo volume de movimentação de contêiner, nossa principal carga, movimentamos nesse segundo trimestre de 2025 60,6 mil boxes no TVV, número que, apesar de relevante, representa uma leve queda na ordem de 3% se comparado ao mesmo período do ano anterior, onde movimentamos 62,4 mil boxes. Porém, lembrando que no mês de junho tivemos recorde de movimentação de contêineres com 25,4 mil boxes, o que mostra uma recuperação. Tal redução ainda tem como principal causa uma baixa na linha de exportação, principalmente do café, que tem performado abaixo dos patamares do mesmo período do ano anterior, que apresentou recordes. Isso ainda é fruto da entre-safra e também de preços menos competitivos no mercado internacional, que afetou todo o primeiro semestre de 2025. Contudo, vale ressaltar que, na comparação com o primeiro trimestre desse ano, já houve uma recuperação de 20% na movimentação de contêineres, o que mostra uma pequena recuperação nas exportações, mas, sobretudo, uma consistência no nosso fluxo de importação, que se mantém com destaque também nesse segundo trimestre de 2025, principalmente pela movimentação de veículos em contêineres tipo flat rack. Passando agora para a movimentação de carga geral, vemos um crescimento na ordem de 11%, com aproximadamente 194 mil toneladas movimentadas nesse segundo trimestre, contra 174 mil toneladas movimentadas no mesmo período do ano anterior. Aqui temos uma demonstração da recuperação na movimentação desse tipo de carga, que acabou impactada pelo momento de manutenção que o terminal passava em 2024, sendo destaque nesse segundo trimestre a linha de granel, com aumento de 37,5%, e a de veículos, com aumento de 39,6%, fruto de um trabalho comercial forte junto ao mercado e clientes para essa recuperação. Todo esse cenário resulta numa receita operacional líquida de R$ 99,1 milhões, resultado 4% abaixo se comparado com o mesmo resultado realizado no segundo trimestre do ano passado, e foi de R$ 102,7 milhões, o que mostra o impacto positivo da diversidade de cargas movimentadas no terminal, que ajudou a compensar parcialmente a queda nos volumes de contêiner, carga com principal margem de contribuição para o nosso negócio, que além do volume baixo, também impactou o resultado por um mix de contêineres cheios menor em relação ao orçado para esse segundo trimestre de 2025. Já o nosso resultado EBITDA foi de R$ 41,1 milhões, o que representa um resultado 8,1% inferior que o realizado no mesmo período do ano passado, reflexo direto da menor movimentação de contêineres no terminal, carga essa que tem maior margem de contribuição no nosso negócio, também da movimentação de cargas gerais com menor valor agregado, apesar do volume acima se comparado com o mesmo período do ano anterior, bem como um maior custo, mesmo que marginal, no nosso custo com pessoal. Bom, aproveitando o momento, gostaria de atualizá-los do nosso plano de obras de expansão do nosso terminal do TVV. Lembrando que essa expansão foi assinada em fevereiro desse ano junto à autoridade portuária e nos confere o direito de explorar uma área adicional de cerca de 66 mil metros quadrados pelos próximos 5 anos, onde será feito um investimento de R$ 35 milhões. Pois bem, as obras continuam em curso, com boa evolução,
não só do ponto de vista de obras, mas também de autorizações e licenças, sendo um único ponto de atenção o movimento paredista da Receita Federal do Brasil, que enfrentamos nesse período, questão já vencida, porém que gerou perdas do ponto de vista burocrático para a obtenção do alfandegamento da área. Contudo, temos mantido conversas constantes com a própria Receita Federal do Brasil e também com outros stakeholders, e temos confiança de que a área estará operacional entre o fim desse terceiro trimestre e o início do quarto trimestre desse ano, atendendo o nosso cronograma original. Bom, pessoal, esses são os resultados e fatos relevantes de terminais referentes ao segundo trimestre do ano, que, se por um lado apresentam uma redução de volumes, especificamente na linha de contêineres, e redução nos resultados financeiros quando comparado ao mesmo trimestre do ano passado, por outro lado, refletem um cenário de recuperação frente ao que foi executado no primeiro trimestre de 2025. Assim encerra a apresentação dos resultados da diretoria de terminais e passo a palavra ao Maurício Alvarenga, diretor responsável pela Tecmar Transportes, que dará sequência à apresentação de resultados. Obrigado a todos. Obrigado, Gustavo. Bom dia a todos. Sou Maurício Alvarenga, sou responsável pela Torre de Negócio Rodoviária, né, Tecmar. Nosso segundo trimestre, nós tivemos aí uma evolução positiva de algumas frentes de trabalho do nosso plano de turnaround da Tecmar, né, o plano de recuperação que a gente vem fazendo. E começando pelo EBITDA ajustado, nós chegamos a 2,3 milhões, o que é inferior ao ano anterior, mas comparado aí com os últimos dois trimestres, nós já demonstrou uma evolução positiva. Os negócios relacionados ao transporte de containers, armazenagem, eles estão evoluindo bem positivamente. Nós tivemos o melhor trimestre da Tecmar Norte, né, nós chamávamos de antiga Oliva Pinto, desde que nós assumimos a operação, né, lá em início de 2023. Tivemos o início também de novo cliente no nosso segmento de armazenagem. Armazenagem é uma outra frente de negócio que a gente vem investindo bastante, porque é um negócio que ajuda a linkar, né, o modal rodoviário com o modal marítimo, ou seja, é um negócio que ele é interessante do ponto de vista da cadeia logística completa para o cliente, né? Nosso desafio continua sendo reverter a operação de carga fracionada. No slide seguinte, nós exemplificamos aqui importante ação que a gente vem fazendo exatamente nesse negócio de carga fracionada, nós chamamos de LTL. Estamos investindo em energia, tecnologia, melhores controles para dar mais regularidade e elevar o nível de serviço para o cliente final. Não é uma tarefa fácil nesse segmento, porque a nossa capilaridade é grande, nós atendemos aí na distribuição de carga fracionada 100% dos municípios do Nordeste, dos 9 estados do Nordeste, a gente atende 100% dos municípios da região Sul, e também regiões no Norte agora, com Manaus e Roraima, então a nossa capilaridade é grande, logo esse esforço também é grande. Podemos ver também no gráfico da esquerda que nós vínhamos sofrendo com queda de volume, né, desde que a gente começou a mudar o perfil de carga no ano passado, mas com a melhoria desse nível de serviço, ou seja, nosso ATD que está no gráfico da esquerda, tivemos um melhor aí dos últimos 2 anos, o nosso volume também começou a melhorar agora nesse segundo trimestre de 2025. A gente interrompeu aí um período de queda e começou a melhorar esse volume. Contudo, o nosso grande foco continua sendo melhorar o perfil de carga que a gente transporta, buscando carga de maior valor agregado e que também tem um preço compatível com esse valor agregado. Nós também tivemos aí boa gestão de custos nesse primeiro semestre de 2025. Nós implementamos aí uma gestão matricial nas principais linhas de custos e despesas, o que está nos dando aí maior assertividade nessa frente. E nós seguimos também em busca de melhor performance nas nossas filiais, otimização da nossa frota, maior produtividade. Então a gente tem essa frente de trabalho que está todo o time focado. Outra frente que a gente vem buscando também é a sinergia com a navegação, trazendo a carga da Tecmar, né, dentro dos navios da Login. Aqui interno a gente chama isso de rodocabotagem, ou seja, a gente utiliza o modal, a multimodalidade, a junção da malha rodoviária da Tecmar com a malha da Login para ofertar um serviço diferente aos nossos clientes.
É um serviço que mais vem crescendo internamente, então tem tido bastante resposta positiva aí dos nossos clientes, porque ele foca muito em sustentabilidade e com um custo acessível, né? Então, nesse trimestre, nós performamos 1.050 teus dessa carga fracionada dentro dos navios da Login, contribuindo aí com o resultado do grupo, né? E também tem uma outra frente que a gente vem evoluindo, que é a operação do transporte de containers, aquilo que a gente chama de puxada do container do terminal portuário para a planta do cliente ou da planta do cliente para o terminal portuário. E nesse trimestre nós superamos 12 mil operações desse transporte de containers, tanto para login como para clientes aí de importação e exportação nos principais portos brasileiros. É isso, gente. Eu agradeço a participação de todos e eu vou passar a palavra novamente para o Pascoal, que dará continuidade à apresentação. Obrigado, Alvarenga. Dando sequência aqui na nossa apresentação e falando do nosso endividamento, a dívida líquida da companhia encerrou o trimestre com 1 bilhão e 200 de dívida, relativamente superior, né, ao trimestre anterior, mas muito em linha com o mesmo trimestre do ano anterior e com uma melhoria importante, né, na alavancagem, que é esse indicador de dívida líquida sobre o EBITDA dos últimos 12 meses. Ele está estável em 1,8 desde o último trimestre. Isso mostra uma saúde financeira, né, bastante robusta. O grande destaque desse trimestre, né, acho que o Márcio comentou lá no início da apresentação, foi a nossa quinta emissão de debêntures, né, no valor de 280 milhões, com prazo de 7 anos, enfim, um custo bastante interessante na comparação com o mercado. Isso reforça o que a gente sempre fala aqui, né, que essa estratégia de alongamento dos passivos e fortalecimento da nossa posição de liquidez, né? Vejam no gráfico aqui abaixo como que essa dívida nova, né, que está representada aqui pela projeção de julho, essas linhas pontilhadas no cronograma de amortização, elas aliviam bastante o fluxo de caixa no ano corrente, né, e nos próximos 3 anos, ali até 2028. Enfim, esses são os destaques aqui. Agora eu volto a palavra para o nosso CEO, Márcio Arani. Obrigado, Pascoal, Woloch, Gustavo e Alvarenga. Passamos agora à parte de perguntas e respostas. Ficamos à disposição. Obrigada, Márcio. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para aqueles que desejarem fazer uma pergunta, podem utilizar o recurso de Raise Hand, que é de levantar a mão, que está localizado aí na parte inferior da tela, para que o seu microfone seja habilitado. Para aqueles que quiserem enviar perguntas por escrito, também poderão fazer isso pelo botão do Q&A, Q e A, localizado na parte inferior da tela também. As perguntas recebidas por escrito serão respondidas ao vivo também. Temos uma pergunta aqui do Pedro Alcântara. O que muda no relacionamento da Login com o processo de OPA da MSC na Wilson Sons? Ok, Pedro, mesmo vou responder. Acho que por enquanto não muda nada, né? O Wilson Sons é um excelente parceiro nosso na parte de terminais portuários e, e rebocadores, por exemplo. Eu acho que esse processo ainda demora algum tempo para ser concluído. Nós temos um excelente relacionamento cliente-fornecedor e vamos continuar tendo. Claro que em algum momento deve ter alguma agenda de sinergia, de captura de sinergia, como nós fizemos com o nosso controlador no início, que sempre é benéfico para as duas empresas, né? Sempre nessa direção. O que for bom para os dois, a gente vai procurar realizar. Obrigada, Márcio. Temos uma pergunta anônima aqui. Primeiramente, parabéns pelos resultados apresentados. Diante do atual cenário político e geopolítico internacional, especialmente com as tensões comerciais e os conflitos em algumas regiões, a Login tem sentido algum impacto direto ou indireto
nas suas operações logísticas ou rotas marítimas? Há alguma medida preventiva ou estratégica em andamento para mitigar possíveis riscos? Obrigado pela pergunta. Não sabemos quem fez exatamente. Vou pedir para o Pascoal responder. Olha, é, eu acho que o que de mais direto, né, impacta os nossos negócios, aí tanto o Marcos Fola quanto o Gustavo Paixão podem me ajudar, é nessa questão, nessa guerra, nessa tarifa, né, que foi imposta às exportações do país, né? Vocês sabem, a gente tem negócios bem conectados com o mercado, com o comércio exterior, né? Tanto na importação quanto na exportação, mas enfim, o TVV, por exemplo, né? Tem alguns dos seus produtos, né, que tem como mercado de destino é, a América do Norte. Logicamente, né, os produtores estão reavaliando as suas próprias estratégias, estão entendendo de fato, né, qual que é o impacto no preço final para o cliente, né, na prateleira. Os Estados Unidos é um mercado importante, por exemplo, para granito, né, mas quando a gente olha o impacto, né, na carteira de fato, né, de exportação do terminal, ainda que o granito seja um dos produtos, os carros-chefes, vamos chamar assim, né, no fluxo de exportação no terminal, o que foi impactado de fato na composição de receita do terminal, ele não é tão relevante. O TVV, por sua vez, né, está se colocando à disposição do setor para discutir medidas, né, que possam, de alguma forma, aliviar a competitividade do produto brasileiro lá fora, né, com todo o setor está se reunindo em torno desse tema, enfim, a tendência em termos de ações, né, para mitigar esse risco é que o próprio setor tenha uma agenda construtiva e uma mudança, né, de estratégia comercial para aliviar o impacto em cima dessas operações. Então, Gustavo, fica à vontade se quiser complementar, tá? No final. Em relação à navegação, a gente tem dois lados dessa moeda, né? Enfim, certamente num polo, né, ainda que os serviços que a gente opera aqui, né, não tenham uma conexão no fluxo de exportação muito dependente ou muito direta, né, com os Estados Unidos, existe, logicamente, no mercado internacional, né, quando você fala do longo curso, né, que é a operação principal do nosso controlador da MSC, por exemplo, vai haver sim, né, uma dinâmica de ajuste a essa tarifação, não só no Brasil, porque não foi só no Brasil, né, ou seja, essas tarifas aí elas atingiram outros mercados, isso certamente vai ter que gerar uma acomodação em termos de política comercial, né, e de rotas marítimas, mundo afora aí, quando você fala de navegação de longo curso. Para o Brasil, potencialmente pode ser até benéfico, né? Acho que o Marcos pode comentar um pouco isso com a visão dele sobre o negócio de navegação. À vontade aí, Marcos e Gustavo, para complementarem. Obrigado, Pascoal. Só complementando, eu acho que há uma preocupação de fato sobre a questão de impactos, mas como você bem disse, né, são impactos que no número final eles não têm grande relevância. E eu acho que vale a pena a gente também falar um pouco da estratégia posta no terminal já há alguns anos, que é a questão da diversificação de cargas, do multipropósito, que nos ajuda a compensar qualquer tipo, né, de impacto que venha a ocorrer em função dessa medida colocada nas nossas exportações. Então, temos acompanhado isso de perto, né, e com certeza trabalhando comercialmente para poder preencher qualquer tipo de lacuna dentro do nosso negócio. Ô, Páscoa, do lado da navegação, é curioso. Na verdade, tirando um pequeno impacto no feeder, de cargas que saem de Vitória com destino aos Estados Unidos, mas assim, o impacto, a gente fez essa conta, ele é muito pequeno, ele é praticamente irrelevante. Tem um efeito contrário que é positivo para a gente. É super interessante, porque é um pensamento, second thought, né? O Brasil acaba exportando mais carga para a Argentina e vai reexportar a carga brasileira para os Estados Unidos. E, assim, o mercado do Mercosul, especialmente a importação da Argentina, reagiu absurdamente nos últimos meses, nas últimas semanas também. Está
Está cedo para dizer se isso realmente é uma carga que vai sair do Brasil para ser reexportada, mas o fato é que o volume do Brasil para a Argentina deu um boom. Então, pode ser que haja até um impacto positivo, por mais que seja nocivo, essas tensões geopolíticas sejam nocivas para o ambiente mundial, ela tem um efeito estranhamente positivo no nosso serviço Mercosul. Obrigada, Pascoal, Gustavo e Marcos. Temos mais uma pergunta aqui, também anônima. Esse crescimento no volume de cabotagem se refere à conversão de cargas de outros armadores ou à conversão de cargas do modal rodoviário para a cabotagem? Vamos lá, obrigado pela pergunta. Eu vou pedir para o Volok, que estava respondendo, para responder essa também. Boa, obrigado. Bom, é um pouco dos dois, tá? Tem muita conversão, muita conversão. Nosso time segue assim de forma afiada, trazendo mais volume para a cabotagem, até porque a carga que liga para a cabotagem ela é a carga que tem as maiores margens. Um pedaço disso também está vindo da Tecmar. A Tecmar tem feito um trabalho brilhante de conversão, como o Alvarenga explicou, do arrodo cabotagem. A gente já está fazendo cerca de 500 teus por mês de volume por trimestre, desculpa, da Tecmar, que é um volume bastante importante. Mas, evidentemente, a gente aumentou a capacidade, especialmente na rota para Manaus, de mais do que quadruplicou a nossa capacidade ao longo dos últimos 2 anos, e parte do que tem ocupado esse espaço, claro que é a carga que já existia no mercado. A gente tem se posicionado de forma bem diferente, especialmente com relação aos grandes bids. É comum os grandes clientes fazerem bids anuais, e vários desses bids ocorreram agora em março e abril, e a Login se posicionou de forma a garantir um share importante dentro desses grandes clientes, que, na final de contas, é essa carga base que vai manter o custo fixo pago, né? Então, basicamente, a gente enche o navio com a carga base e ganha dinheiro com a carga nova. Então, é um trabalho contínuo de todo mundo, mas é um mix das duas coisas e que está sendo super bem sucedido. Obrigado pela pergunta, interessante. Obrigada, Marcos. Bom, não havendo mais perguntas, eu gostaria de agradecer a participação de todos e passar a palavra de volta para o Márcio Arani para as suas considerações finais. Bom, pessoal, fechamos um trimestre bastante desafiador, aí, como vocês puderam observar na nossa apresentação. Acho que tem um lado bem legal que o investimento que nós fizemos em ter um serviço exclusivo para Manaus está trazendo efeito agora, está surtindo efeito. A cabotagem está crescendo com essa capacidade adicional que o Volok comentou aí, de uma maneira sustentável, né? Trazendo carga nova para o mercado também, não é só as cargas que já estavam no mercado. Então, a Login contribui muito para o aumento do volume total de carga transportada na cabotagem. Nossa equipe segue motivada, vocês viram os indicadores do GPTW, e acho que a gente tem um crescimento vigoroso aí pela frente para cuidar, para botar para dentro da empresa. É isso. Acho que nós estamos com uma energia muito alta aqui na empresa, crescendo, fazendo coisas diferentes e novas, e acho que vamos ter um segundo semestre aí bastante desafiador, mas de muito aprendizado. Finalmente, agradeço a presença de todos nessa teleconferência de resultados. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigada. A teleconferência sobre os resultados do segundo trimestre da Login Logística Intermodal SA está encerrada. Por favor, desconectem-se e tenham um excelente dia. Bom dia, pessoal.